Olá, pequenos gênios! Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós iremos aprender como calcular quadrados perfeitos, tirar raízes de números inteiros. Também aprenderemos uma técnica de fatoração em números primos que vai facilitar bastante no processo de tirar raízes. Então, vem comigo e segue essa lógica. Então, vamos começar mais uma aula, gênios. Hoje iremos falar sobre quadrados perfeitos. Mas, o que é um número quadrado perfeito? É muito simples. Um número que é um quadrado perfeito nada mais é do que um número que possui uma raiz quadrada exata. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o número 64. O número 64 é um quadrado perfeito? É, pois nós sabemos que se pegarmos o 8 e elevarmos ao quadrado, dará a mesma coisa que 64. E essa seria a definição de um número quadrado perfeito. Ter um número que, quando tira a raiz, dá um número inteiro exato. 49 também é um número quadrado perfeito, pois se tirarmos a raiz quadrada de 49, chegaremos no 7. Então, se tivermos aqui a raiz quadrada de 49, temos 7. Assim como no 16. Que, se tirarmos a sua raiz quadrada, chegaremos no 4, ou seja, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, se você pegar qualquer número inteiro e elevar esse número ao quadrado, esse resultado será sempre um número quadrado perfeito, pois caso se tire a raiz, você vai voltar para um número exato. Agora, como você pode verificar se um número é um quadrado perfeito? Tirando a raiz quadrada, claro. Mas nós temos uma técnica que facilita isso, que é a fatoração em números primos. Por exemplo, vamos tirar a raiz quadrada do número 144. Como podemos fazer isso? Bom, colocamos aqui o número 144 e nós vamos fatorar ele em números primos, até que ele se torne 1. Ou seja, nós vamos dividir 144 repetidas vezes até que sobre apenas o 1. Então, 144 é divisível por quanto? Ele pode ser dividido por 2. Lembrando que essa divisão tem que ser feita por números primos, ou seja, números que são apenas divisíveis por 1 e por eles mesmos, como o 2, que é divisível por 1 e por 2, assim como o 3, que é divisível por 1 e por 3, coisa assim. O 4, por exemplo, não é um número primo, pois ele também é divisível por 2. Então, apenas para deixar claro. Então, 144 dividido por 2, chegamos em 72, que também pode ser dividido por 2. E aqui nós chegaremos em 36, que também é um número divisível por 2. Isso aqui dá 18. Podemos dividir por 2 de novo. Chegamos em 9, que pode ser dividido por 3. 3. E aqui nós temos o 3. E finalmente chegamos no 1. Então nós fechamos aqui as divisões que temos que fazer. Agora, o próximo passo é o seguinte. Como estamos falando de uma raiz quadrada, ou seja, como se tivesse um 2 aqui, o que nós vamos fazer aqui é procurar duplas. Vamos agrupar todos esses números aqui em pequenas duplas, como por exemplo o 2 com 2, esse 2 com esse outro 2 e no caso o 3 com 3. Lembrando que essas duplas devem ser números idênticos. Para cada dupla, nós podemos retirar da raiz quadrada um desses números, um da dupla. Ou seja, isso aqui vai resultar em um 2, daqui nós tiramos um 2 e daqui nós tiramos um 3. O próximo passo é fazer a multiplicação destes elementos. Então, nós podemos multiplicar o 2 com o 2, que dá 4, e 4 vezes 3, que dá 12. Então, ao multiplicarmos todos eles, nós vamos chegar no resultado, que é 12. Então, a raiz quadrada do número 144 é 12. Vocês podem tirar a prova real fazendo 12 vezes 12, que vocês vão ver que vai chegar exatamente em 144. Então, este é um método de descobrir se um número é um quadrado perfeito ou não. Então, nós encerramos a aula por aqui, gênios. Até a próxima!